Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Antes de mais nada, quero agradecer mais de 500 inscritos em menos de 3 meses, certo? Eu achei que esse vídeo que eu postei ontem, pelo menos 100 inscritos, iria abandonar o canal, mas aconteceu o contrário, o canal passou a crescer mais ainda. Isso é sinal que muitos estão insatisfeitos, tá? Com os mais dos mesmos que estão por aí. Muitos estão percebendo que tem algo errado no paraíso, tá? Muitos estão buscando realmente respostas sólidas para preencher ali os vazios que têm nas suas vidas, beleza? Então, isso é muito bom, beleza? E quero também aqui aproveitar e dizer o seguinte, veja bem, vocês que estão aí chocados com o vídeo que eu fiz ontem, mas poxa vida, eu estava aguardando, eu estava esperando. Veja bem, eu passei 30 anos na Torre de Vigia, vocês sabem muito bem, aguardando um paraíso. E quando eu saí da Torre de Vigia, eu ganhei foi um inferno. Tá? Os 30 anos que eu passei aí se transformou, ao invés de no paraíso, a minha vida foi transformada no inferno. Tá certo? Eu seria o primeiro, tá, a querer desistir de tudo. Entendeu? Mas, como eu já disse aqui, Deus vem me incomodando há muito tempo para falar disso. Eu já sei disso, já falei aqui ontem, mais de 5 anos, cerca de 5 anos. E veio me segurando. Só que com Deus, quem consegue se segurar com Deus? Eu relutei, eu não queria ficar falando sobre isso. Tá? Porque eu já sabia de antemão que eu ficaria isolado, tá? Porque eu fazia parte de um sistema religioso que acredita totalmente contrário daquilo que eu estou falando. Não digo totalmente, mas boa parte, tá? Porque eu também creio em Jesus Cristo. Com a diferença que eu creio que Jesus já voltou, tá? E eu vou falar isso aqui em mais outros vídeos, para provar por A mais B que isso aqui já aconteceu, que eu acabei de falar. Entendeu? E eles acreditam na volta de Jesus. Tá certo? Então, haveria choque e eu acabei me afastando então do sistema religioso para poder então ficar livre para falar disso aqui e também em respeito ao que eles acreditam. Entendeu? E eu vou te falar mais, tá? Eu e muitos outros que acreditam que Cristo já voltou, têm uma fé muito sólida. E dá a entender, pelo menos que eu percebo, que a fé ficou muito mais sólida ainda, porque nós acreditamos que Cristo já está reinando, segundo a Bíblia, tá? Já está na Nova Jerusalém, entendeu? Sendo sumo sacerdote lá, intercedendo por nós perante Deus, entendeu? Isso aí tudo já é uma realidade, beleza? Então, o mundo cristão fica aguardando isso, Testemunho de Jeová. Aliás, as Testemunhas de Jeová acreditam que Cristo, desde 1914, já está presente ali na parousia, mas elas aguardam então que Cristo vai vir e que todo olho verá, montado num cavalo branco, com a sua longa espada, e vai destruir todos os iníquos, todos os apóstatas, todos os descendentes da Torre de Vigia, e vai então implantar um paraíso aqui terrestre, beleza? Onde elas irão viver eternamente aqui em puro deleite. Adventistas também acreditam, tá? Que vai vir aí uma catástrofe, uma grande destruição, enfim. Então, muitos de vocês, mas eu esperava, eu sonhava e tal. Eu não estou aqui para ser destruidor de sonhos, de ilusões, mas é Deus que me levantou, tem me levantado. E como eu já disse, eu não queria estar falando isso aqui, porque eu sei a pressão que vem para cima de mim. E cada vez mais isolamento. Mas beleza, se Deus está nessa obra, Ele vai trabalhar em todas as áreas da minha vida, eu não vou me preocupar com isso. Tá certo? E eu não sou exclusividade. Quando Moisés foi comissionado por Deus para ir lá perante o faraó, Moisés não queria. Não, eu não sei, começou a até arrumar desculpa, eu não sei falar direito. Não, envia outro. Mas Deus queria que Moisés fosse e Moisés foi. Isaías, quando foi comissionado, ele dizia que ele era pecador. Deus precisou pegar lá uma brasa e tocar na boca dele lá, para ele falar, tá purificado seus pecados, agora você vai. Jeremias também não queria ir. Entendeu? Então, o que acontece? Deus nos incomoda e a gente tem que abrir a boca e falar. E ai de mim se eu não falar. Entendeu? Eu vou me sentir uma pessoa frustrada e, enfim, tá certo? Me sentindo devedor de Deus. E eu não quero isso. Beleza? Então veja bem. Mas Wilson, você está destruindo sonhos, você está destruindo expectativas, esperanças e tudo mais. Gente, essa questão de espera não é novidade para nós, não. Entendeu? Veja só, eu vou colocar um vídeo aí, menos de 2 minutos. Assista esse vídeo, tá? E eu vou fazer uma pergunta aqui. O que você falaria para esse judeu aí, ó, que espera Jesus todo dia, o Messias voltar?
tá? Que você sabe que os judeus aguardam o Messias. O que você responderia para ele? Assiste aí. Os judeus, eles não enxergam Jesus como o Messias. Como que é isso? Por que Jesus não é o Messias para os judeus? Porque morreu. Porque morreu. O Messias, ele vai vir, vai cumprir a sua missão e vai ser considerado o Messias. Ele não vai vir, não cumprir a sua missão, morrer e 330 anos depois da sua morte vai ser considerado o Messias. O Messias tem algumas atribuições, tem que ser descendente direto do rei Davi, tem que construir o templo, tem que trazer os judeus de volta para a terra de Israel, tem uma série de atributos. Sim. E Jesus não é compatível, não cumpriu e não recebeu esses atributos. Então, simplesmente por isso. Então os judeus ainda esperam todos os o dias, Messias. Todos os dias. E todos quem os vai dias. ser esse Messias? Vai ser filho de Deus? Vai ser um Deus? Vai ser uma homem, pessoa? um ser humano de carne e osso, muito sábio, muito elevado espiritualmente, que vai cumprir toda a Torá à risca e que vai ser um grande influenciador, vai ser um grande professor, um rei, e ele vai cativar e vai trazer a paz mundial, vai cumprir esse papel. E aí? Viu aí que o judeu aguarda todos os dias o Messias? Tá certo? Eu já conversei com judeus, conheci judeus, e eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Eles não acreditam no nosso Jesus Cristo. Se você, testemunho de Jeová ou você cristão, tivesse uma oportunidade de conversar com esse judeu aí da entrevista, o que você falaria para ele para provar que Jesus realmente de fato era o Messias? Você não ia dizer para ele, tá, que todas as coisas escritas em relação a ele eram espirituais? Eram coisas simbólicas? Tá? Que isso ia concretizar de forma espiritual e não física, como os judeus aguardam, e como também os judeus do passado aguardavam, que o Messias ia vir, ia se tornar rei, e Jesus falou, não, meu reino não é dessa fonte, meu reino é lá dos céus, é da Jerusalém livre. Então você ia usar vários argumentos dizendo que tudo isso era coisas espirituais, se cumpriria de uma forma do mundo invisível, entendeu? E não palpável como eles aguardavam. Agora, veja bem, o que eu estou falando aqui também são assuntos espirituais. Até eu pedi para alguém ontem, né, lá na área de comentário, leia 2 Coríntios, capítulo 3, que eu vou ler aqui daqui a pouco, uma passagem. Então nós temos que enxergar hoje as coisas pelos olhos espirituais, porque pelos olhos carnais é quando a velha aliança estava ativa, quando Jerusalém estava de pé. Tudo aquilo ali era visível, tocável, apalpável, sólido, que dava para se sentir até o cheiro. Entendeu? Mas tudo aquilo passou. Aquilo tudo a Bíblia já falava que seria transitório, seria algo que passaria, era uma sombra das realidades. Então, veja bem, as coisas que eram visíveis, elas não eram a realidade. E Deus já vinha falando há muito tempo, não se prenda às coisas visíveis, elas irão passar. Fiquem de olho naquilo que é invisível, naquilo que virá, naquilo que é espiritual. Então, veja bem, por nós não conseguirmos enxergar as coisas pelo lado espiritual, não trabalhar isso na nossa mente, que nós temos que entender as coisas pelo lado espiritual, é que muitos ficam então aguardando as coisas acontecerem, sendo que as coisas já aconteceram há mais de 2000 anos atrás. A Nova Jerusalém já está ativa no céu, Jesus já está reinando, e nós não tomamos posse disso, porque nós ficamos presos aguardando algo que já está à nossa disposição. Nós já somos filhos de Deus, nós já somos co-herdeiro com Cristo. O que nós devemos agora é tomar posse e prosperar e reinar juntamente com Cristo aqui em vida. O que Deus quer é que nós reinemos em vida, não fiquemos aí com migalhas, comendo migalhas aí nas instituições religiosas e assim por diante, pagando preço a jejum, é isso mais aquilo que outro quer fazer jejum, faça. Mas nós temos que tomar posse, já está à disposição. Entendeu? Eu vou contar aqui uma breve ilustração, presta bem atenção. Tá? Dizem que de fato aconteceu isso, mas se não aconteceu, isso acontece todos os dias. Tá? Vocês vão entender. Diz que uma certa senhora, bem idosa, à beira da morte, chamou um ministro para ir lá e fazer ali uma oração por ela, antes dela partir.
O ministro religioso chegando lá, então, começou ali a conversar com ela, e notou então que na cabeceira da cama dela tinha um quadro, e dentro desse quadro tinha um papel ali meio já amarelado. E ele perguntou para ela: o que é esse quadro? Ele ficou curioso. Ela disse: isso aí eu ganhei de uma patroa minha, trabalhei muitos anos na casa dela, mais de 30 anos, e depois que eu saí lá do emprego, me aposentei, ela me deu esse papel. Como eu não sei ler, pedi para colocar dentro dessa moldura e está aí até hoje, há muitos anos. O ministro então pediu autorização e ele foi ler então. E ali era algo como que um testamento, tá? Autorizando lá, dando para ela uma quantia enorme de propriedades e tudo mais. Então, onde eu quero chegar? Aquela mulher agora, na beira da morte, não tinha mais como usufruir todos aqueles benefícios, tá? Aquelas bênçãos. Entendeu? Porque ela não sabia ler. Ao invés dela chamar alguém para ler para ela, não. Ela simplesmente colocou ali e deixou. É o que acontece. Por nós não sabermos ler as Escrituras, entender as Escrituras, nós estamos aí perecendo, estamos morrendo aí às mínguas. Sendo que está tudo à disposição. Quando nós morrermos e formos lá encontrar com Jesus na glória, mas Jesus, eu passei tanta dificuldade, olha, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas as religiões eram os pedágios. Nós não sabíamos que o Senhor iria colocar pedágios para nós chegarmos no reino do celestial. Jesus ia falar, nunca coloquei pedágio, eu sempre disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o caminho está sempre aberto, sem pedágio, gratuito. Eu não falei lá no passado, vinde, comei e bebei sem preço, tudo grátis. Mas, no entanto, errais porque não conheceis as Escrituras. Então, o que eu estou falando aqui, o objetivo desse canal é mostrar que você já é um filho de Deus, você já é um cordeiro com Cristo, tudo já é uma realidade, mas realidades espirituais, são as coisas espirituais que permanecem eternamente. Veja o que diz aqui a Bíblia, aqui, ó. Presta bem atenção, por favor. 2 Coríntios 3, 6 em diante, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, porque o Velho Testamento foi abolido, tá? Ele foi queimado, ele saiu fora do caminho. Vamos de novo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Desculpa estar falando um pouquinho alto, para ficar bem gravado na mente. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que a letra matava? Porque era a lei. Lembra que quando o apóstolo passou a ler, entender a lei, ele morreu na mente? Porque até então ele falou lá, antes de eu conhecer a lei, eu era vivo. Por que vivo? Porque não tinha nada que condenava ele. Ele podia fazer o que ele bem quisesse, sem condenação. Mas a partir do momento que ele leu a lei e viu a situação miserável que ele era, o devedor que ele era, o pecador que ele era, ele morreu. Morreu na mente. Porque passou a entender. Tá? E quando passa a entender, morre. No caso das leis. Aí diz, vou ler de novo. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, note, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí, nós estamos no ministério do Espírito. Entendeu? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito. É invisível, não dá para se ver. Entendeu? Sendo aí redundante. Nós temos que abrir os olhos da mente para enxergar as coisas. Lembra lá quando uma vez um exército estava cercando lá a cidade de Jerusalém? Aí o moço lá, preocupado, Eliseu orou, ou foi Elias, falou, abre os olhos dele, Senhor. E abriu, ele viu um grande exército. Elias estava vendo, ou Eliseu, agora eu não me lembro qual dos dois profetas, enfim. Mas ele estava enxergando, o outro não. Então, veja bem, para você enxergar a Nova Jerusalém, todas as bênçãos de Deus, que tudo já foi consumado, quando Jesus ele deu o último suspiro na cruz ou na estaca de tortura, como você queira, ele disse, está tudo consumado.
No livro de Apocalipse está escrito, está feito. Nós lemos aquela passagem ontem que disse, para que se cumprisse todas as escrituras. Quando cai Jerusalém, todas as escrituras se cumprem. Tudo se apontava para Jerusalém. As profecias de Daniel acabam, morrem em Jerusalém, na queda de Jerusalém. Todas as coisas acabam na queda de Jerusalém. Porque Jerusalém, já falei, era representante da lei, era o ministério da morte, representava o ministério da morte. Moisés era o representante do ministério da morte. Jesus, maior do que Moisés, é o representante do ministério da vida, do Espírito. Entendeu? Não seria mais por coisas palpáveis, tangíveis. Nós temos que acordar agora, imediatamente, que tudo que é visível, todas as coisas que nós esperamos que seja visível, não vai acontecer. Porque a partir do momento que Jerusalém cai, passa-se então a vigorar o ministério do Espírito, a nova aliança, o novo testamento, o novo e vivo caminho, uma nova vida. Depois eu vou explicar isso, eu sei, mas o Wilson e o mundo, e como é que tal? Deus trata com os nossos espíritos. Eu vou falar isso em outros vídeos, mas tenha paciência, não abandona o canal, não fica aí, mas esse cara... Presta atenção, tudo hoje é na base do Espírito. O entendimento tem que ser aqui, é na base do Espírito. Quando a mente abrir, vai entender, vai enxergar as coisas espirituais. Se não abrir a mente, ficar aí com a mente obtusa, o véu de Moisés permanecendo, não vai se enxergar. E fica aí nessa eterna espera. Entendeu? Daquilo que já está à disposição, que já está aqui funcionando, à nossa disposição. Beleza? Então, veja bem, quando nós lemos a Bíblia e ficamos aguardando essas coisas acontecer de forma física, a lei de Moisés permanece em nós. O véu permanece. E a gente não enxerga. O apóstolo Paulo falou que o véu tem que ser removido. E esse véu ele só é removido quando nós passamos realmente agora a ler a Bíblia e falar, poxa vida, realmente de fato, tudo agora é espiritual. Leia lá novamente, agora você vai ler a Bíblia, especialmente as cartas do apóstolo Paulo e assim por diante, e vocês vão perceber que tudo é o ministério do Espírito. Nada mais é visível, tangível. Tudo tangível acabou em 70 da Era Comum. Entendeu? Então, você que espera o Armagedon chegar aí, ó, Testemunho de Jeová, não vai vir Armagedon. Entendeu? A Bíblia diz que a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para todo sempre. Isso, mas aquela terra lá são pessoas. Opa, para aí. Ali é cosmos. E está dentro de um contexto que o Salomão está falando do planeta Terra. Cai a chuva vai para o mar e volta, o vento sopra e o sol segue o seu circuito. Aí ele fala de uma geração vai e geração vem, e a terra permanece. Ele está falando da terra, da nossa morada. O salmista Davi também falou várias vezes sobre a terra nunca ser abalada. A terra vai permanecer para sempre. Wilson, nessa parte o Testemunho de Jeová vai entender bem que eles têm estudo sobre isso aí. Mas haverá um novo céu e uma nova terra. Veja bem, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso com mais detalhe, mas as Testemunhas de Jeová já sabem disso. Tá? Algumas coisas as Testemunhas de Jeová, até que, digamos assim, entende razoavelmente bem. Não é? Mas, como eu já disse, isso aqui não faz deles uma religião verdadeira, pelo contrário, é uma religião diabólica, manicômio e tudo mais, como eu já falei um montão de vezes aqui. Mas em algumas coisas, né, todas as religiões, alguma coisa têm de proveitoso. Entendeu? Também que se fosse de todo mal, nem existiria. Tá certo? Mas algumas coisinhas ou outras eles acertam. Beleza? Mas a Torre de Vigia, por exemplo, ensina certo. Que os novos céus significaria novos governos e que uma nova terra significaria uma nova sociedade justa. Tá? Que o velho céu e a velha terra passariam. O que era o velho céu? Era Jerusalém com seus sacerdotes, juízes, enfim, seus governantes, seus reis. Eles iriam passar. Céu quer dizer que está em cima da humanidade, está acima do povo governado. E terra significa pessoas governadas. Lá em Isaías, por exemplo, tem uma passagem que diz: escutai-vos, ó céu, ou seja, escutai-vos, governantes, juízes, sacerdotes, reis. Dai ouvidos, ó terra, ou seja, pessoas governadas por esses que estão acima. Então Deus usava esse termo, céus e terra. Entendeu? Então os céus que quando Pedro falou isso, os céus que agora existem, ou seja, Jerusalém com todo o seu governo.
iria passar. Estava sendo ali reservado para o fogo. E o fogo veio em 70 da hora comum. E a terra que agora também está reservada para o fogo, ou seja, as pessoas lá que estavam lá em Jerusalém que seriam exterminadas. Entendeu? Que não acataram ali a mensagem do Evangelho. Que eles deveriam estar vigilantes. Essa vigilância não era para nós. Nunca foi. Era para os judeus. Que também eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Vou fazer vídeo falando sobre o que significa perseverar até o fim para ser salvo. O que significava isso. Beleza? Então veja. Para nós não é algo novo. Para nós não é exclusividade. Os judeus aguardam o Messias até hoje e vão aguardar aí, né, por toda a eternidade o Messias chegar. E não vai vir. Esse judeu que foi entrevistado, ele vai morrer e não vai ver o Messias chegar. Os filhos dele vão morrer e não vão ver o Messias chegar. Os filhos dos filhos deles vão morrer e não vão ver o Messias chegar. Os filhos dos 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 filhos vão morrer e não vão ver o Messias chegar, porque o Messias já veio e eles não viram. Por quê? Eles estão vendo pelos olhos carnais. E muitos de nós não estamos imitando os judeus? Os judeus não estão aguardando o Messias e nós não aguardamos o Jesus voltar, sendo que Jesus já voltou no ano 70 e trouxe julgamento sobre Jerusalém. Ele não disse que todo olho veria. Ele não disse que até mesmo os que traspassaram ele veria. Ora, e não viu? Ah, pelo amor. Tá bom, desculpa eu estar assim, porque eu também já fui devagar no entendimento. Beleza? Mas tudo que eu estou falando aqui, eu vou fazer vídeo exclusivo. Eu vou falar sobre essa questão quando Jesus falou. Até mesmo os que me traspassaram me verão. Entendeu? Doravante, quando Jesus estava sendo julgado e foi esbofeteado, ele falou ali para os sumos sacerdotes: vereis o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus. Beleza? Mas eu vou fazer com calma. Não foi para fazer essa mistureba aqui, porque acaba sendo necessário eu falar isso aqui tudo. Entendeu? Porque cria um alvoroço de fato. Eu coloquei fogo no parquinho ontem. Entendeu? Então vamos com calma. Beleza? Como eu falei para vocês, para mim também não é fácil. Eu poderia muito bem falar, sabe uma coisa? Vou abandonar isso aqui, não quero saber disso não. Vou viver isso para mim. Vou viver minha vida com Cristo Jesus. Estar andando na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro e cristais. Sabe? Sendo beneficiados, sendo abençoado. E ficar muito egoísta aqui no meu cantinho, mas não. Entendeu? E tem muita coisa ainda para falar para vocês. Calma, tem muita coisa que vai ser muito abençoador na vida de vocês. Por enquanto está sendo pesado. Lembra quando Jesus Cristo começou a pregar para os judeus? Não era pesado para eles ouvirem? Nossa, meu Deus, mas o que esse homem está dizendo? Gente, eu vou pedir para vocês fazerem uma lição de casa. Por favor, faça essa lição de casa que eu vou pedir para vocês, tá? Eu quero que vocês reservem um tempinho, pelo menos aí um tempo razoável, beleza? Entra num lugar bem tranquilo e eu quero que vocês façam uma viagem mental e vai lá em Jerusalém no tempo de Jesus, beleza? Estuda um pouquinho sobre as leis. Estuda um pouco sobre o que os judeus tinham que viver no dia a dia. Estude um pouco sobre quantas leis foram acrescentadas em cima das leis e os judeus lá, aquele povo humilde, que não tinha tanto estudo, tinha que viver debaixo daquilo. Beleza? Se coloca um pouco no lugar de Pedro, se coloca um pouco no lugar de João, de Tiago. Especialmente também se coloca no lugar de Paulo, um homem que tinha um sonho de ser alguém grande na sua época, estudou vários idiomas. Entendeu? Era um homem zeloso pelas leis, que enfrentava, se possível, a morte para poder, então, calar os cristãos. Que depois se dá conta de que todo esse sonho que ele tinha cai por terra. Porque agora, então, ele passa a entender que tudo é espiritual, que nada mais era palpável, que todas as coisas iriam mudar com a queda de Jerusalém. Então se coloca no lugar deles. Aí vocês vão entender a minha situação hoje e mesmo a situação que vocês estão se colocando. Por acreditar, por estar entendendo que todas as coisas já se cumpriram. Porque vocês vão ter, digamos assim, alguns de vocês problemas. Porque talvez estão numa família que fica aí aguardando. Entendeu? As coisas acontecerem. Então faça isso, aí vocês vão perceber que nós não somos exclusivos.
que os discípulos passaram por isso. E que eles passaram por momentos tensos, sem entender exatamente o que aquele homem ali que eles estavam seguindo tinha para eles. Vocês devem se lembrar, como eu já falei aqui, dos 2 discípulos caminhando para Emaús, a decepção que eles estavam. Nós aguardávamos que esse homem seria o libertador de Israel. Você é um judeu e não está sabendo das coisas que aconteceu lá nesses últimos dias? Que nós depositamos a esperança naquele homem e aquele homem já está morto há 3 dias. E hoje é o 3º dia. Aí então, Jesus então se revela para eles percebem, puxa, como que realmente nós estamos vagarosos. Aí aquela decepção deu lugar para uma grande alegria, ao ponto deles voltarem daquela caminhada de quilômetros e quilômetros e voltarem para Jerusalém e dizer, olha, nós achamos o Messias. Aí os outros disseram, não, para nós também já não é novidade. E aquela alegria naquele ambiente, aquela felicidade. Então veja, esses momentos tensos que eu estou falando aqui, sobre isso que já aconteceu e que não vai acontecer mais, vai dar lugar para uma alegria, para uma satisfação. Vai tirar o medo, porque é o medo constante de, o Armagedon pode chegar a qualquer momento, e como é que eu estou na minha vida? Se Jesus Cristo chegar agora, como é que eu estou? Será que eu estou com as minhas lanternas, como é que é, cheia de azeites? As minhas vasilhas com azeite para esperar o noivo? Então, esse conhecimento lança fora o medo, porque a Bíblia diz assim, que no amor, o amor lança fora o temor. Quando vocês entenderem de fato o amor, que Deus já colocou à nossa disposição, que tudo já está funcionando, isso vai dar lugar para uma nova esperança. Não essa esperança de aguardar algo acontecer que não vai acontecer, que já aconteceu. Entendeu? Então me ajuda aí. Beleza? Então, o Testemunho de Jeová, tem um aqui, Israel, ele fala que ele é ungido. O canal aqui é abençoado, tem até ungido. E ele fala que o Armagedon, olha, você vai ver quando o Armagedon chegar, a Torre de Vigia colocou tão forte na cabeça dele essa questão do Armagedon, que ele não fala sobre outras coisas, a não ser se é Armagedon. Entendeu? Então, Israel, Armagedon seu não vai vir, tá? Coloca ele aí numa prateleira, se possível for, enterra ele, melhor, tá? Tira da sua cabeça. Beleza? Que não vai acontecer. Tá bom? E você, Testemunho de Jeová, que também aguarda Armagedon, esquece isso. Não vai acontecer mais. Aliás, já aconteceu lá em Jerusalém. Beleza? Depois eu vou falar mais sobre isso. Muito obrigado e um ótimo dia. Dê o seu like, se inscreva no canal, apoie o canal. Beleza? Muito obrigado e um ótimo dia.